Olá, seja bem-vindo ao Statistic Pro. Vamos aqui mostrar um pouco das funcionalidades das nossas ferramentas para as loterias. Vamos aqui no nosso clube. Se você é membro, você tem acesso aqui a todas as ferramentas e algoritmos para a criação de jogos para várias loterias. Vamos aqui em Loto Fácil para poder acessar a plataforma de desdobramento de jogos. E aqui nessa página nós temos a possibilidade de estar criando jogos para várias loterias, mas a intenção principal desse vídeo é falar sobre as ferramentas. Vamos aqui em ferramentas. Quais são as ferramentas que podem te auxiliar na hora de estar criando seus jogos para as loterias? Existem várias ferramentas. Uma das principais é a calculadora de jogos, no caso a calculadora de probabilidade e da quantidade de combinações que você precisa para fazer um jogo. Então aqui em ferramentas, vamos abrir aqui calculadora de jogos e aqui você pode estar calculando a probabilidade e a quantidade de jogos que precisa para você fazer um desdobramento e ter uma chance de acertar aí a sua premiação. Vamos fazer aqui um cálculo, por exemplo, para a Loto Fácil. A Loto Fácil são 25 números, são 15 números sorteados, 15 números por cartela para acertar 15. Calcular a probabilidade é uma chance em 3.268.760 jogos. Ou seja, você tem que fazer essa quantidade de jogos para poder garantir que vai acertar os 15 pontos na Loto Fácil. Essa nossa ferramenta ela foi desenvolvida para fazer cálculos de diversas formas. Além de fazer os cálculos específicos da probabilidade máxima, ele também consegue fazer analisando por faixa diferente. Vamos dar o mesmo exemplo aqui para a Loto Fácil. Na Loto Fácil você pode também estar jogando dentro de um padrão que muito sai em todos os concursos, que é a divisão entre pares e ímpar. Na maioria dos concursos, sai em média 8 números ímpares e 7 números pares. Dessa forma, você sabendo como criar essas combinações, as suas probabilidades vão melhorar bastante, porque a quantidade de cartelas, a quantidade de combinações que você tem que fazer, se você fizer o jogo específico dividido entre pares e ímpar, vai diminuir consideravelmente. E com essa calculadora é possível você fazer esse cálculo. É só clicar aqui em duplicar e aqui nós vamos fazer o cálculo em duas etapas. Aqui na primeira linha da calculadora nós vamos colocar 13 números, que são os números ímpar. Digamos que saiam 8 números ímpar, são 8 números por cartela para você acertar 8. Números pares são 12 números. Números sorteados são 7. 7 números por cartela para acertar 7. Como vimos, a probabilidade anterior era de 3.268.760 jogos. Porém, dividindo em duas linhas, como os algoritmos não geram de forma aleatória, vão fazer dentro dessa média, dividida entre pares e ímpar e outros mais filtros, a probabilidade muda consideravelmente, reduzindo de mais de 3 milhões para um pouco mais de 1 milhão. Então, como você viu, se você criar seus jogos usando os nossos algoritmos, que não geram de forma aleatória, a probabilidade de você acertar é bem maior. A gente consegue fazer filtro que vai otimizar bastante seu jogo. Um outro padrão que sai muito na Loto Fácil é a divisão por linha. Quais são as linhas? Vamos voltar aqui novamente para me explicar. Quando a gente fala divisão por linha, a gente se refere às linhas da tabela, que vai do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 15, do 16 ao 20 e do 21 ao 25. Se você acompanhar os resultados da Loto Fácil, a gente percebe que sai em média 2 ou 4 números por linha. É muito difícil sair todos os 5 e é muito difícil não sair nenhum número por linha. Dessa forma, os algoritmos criam esses jogos de forma otimizada, que além de dividir entre pares e ímpar, como mostramos anteriormente, ele também vai dividir por linha, para criar um jogo da forma mais otimizada possível.
Para esse filtro, nós vamos utilizar aqui a nossa calculadora. Vamos reiniciar. E agora nós vamos duplicar 5 vezes, onde cada linha da tabela representa aí uma linha. Aqui na primeira linha da calculadora, são 5 números por linha. Número sorteado, digamos que sai em média 3. Números por cartela são 3, para acertar 3. Aqui são 5 números na segunda linha. 3, 3 para acertar 3. E assim nós vamos colocar em todos, para a gente fazer um cálculo para ver se tinha alguma diferença entre jogar de forma aleatória, utilizando todos os números de forma aleatória, ou se jogando dividido por linha, se faz alguma diferença. Como nós vimos anteriormente, a probabilidade para acertar na Loto Fácil jogando por todos os 25 números é de mais de 3 milhões. Porém, se você dividir por linha, você consegue fazer um filtro muito grande. Calcular de 3 milhões, de mais de 3 milhões, cai para 100 mil combinações. Então, é uma queda gigantesca, uma queda brusca. Então, essa é a nossa primeira ferramenta, é a calculadora lotérica, onde você pode estar calculando a probabilidade de uma loteria, mas também você pode utilizar ela de forma dinâmica para calcular em blocos diferentes.